As denúncias contra o presidente Michel Temer trouxeram de volta a possibilidade do país passar por um novo processo de impeachment. Desde a semana passada, a economia já sentiu os reflexos desta instabilidade. E agora, para saber como a gente pode se proteger em meio à crise, a gente conversa com o presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Extremo Sul, o economista José Júnior de Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje de manhã a gente já acompanhava outros noticiários dando conta de que fundos que estão atrelados à Previdência, outros fundos já tiveram perdas. Praticamente todos os fundos já apontaram perdas. É realmente algo que a gente deve se preocupar, porque parece que ninguém está passando imune dessa crise que ainda está acontecendo e a gente não sabe qual é a solução. Certo. Na realidade, né, é um momento de muita volatilidade do mercado, que a gente diz que é turbulência mesmo, né? Então, tirando aqueles investidores que têm recursos aplicados na caderneta de poupança, que tem uma certa garantia e tem uma rentabilidade fixa, ela é baixa, mas é mais segura. Sim. Quem investe em fundos de renda fixa, renda variável, de ações, todos esses fundos eles são precificados todo dia pelas taxas de mercado. Então, eles sofrem oscilações. Então, eu diria assim, fundos de previdência, a questão é procurar fundos mais conservadores nesse momento. Sim. Para se proteger das oscilações. Sim. Então, por exemplo, o mercado de papel é bem volátil. Ações, por exemplo, o mercado de ações ele oscila muito, Sim. né? Por exemplo, na quarta-feira foi o dia que saiu as gravações, né? Na quinta-feira a bolsa caiu mais de 10%. Sim. Chegou a interromper o pregão ali, né? Interrompeu antes quando chega em 10%, interrompe o pregão, se cair até 15%, interrompe de novo por meia hora. Mas ele interrompeu num primeiro momento por 30 minutos, voltou a negociar e fechou em torno de 9, alguma coisa, negativo, né? Sim. Então, mas algumas ações sofreram perdas de mais de 20%. Sim. Por exemplo, as ações da JBS Eu ia te caíram... perguntar isso agora, envolvendo aí Petrobras, JBS... a Petrobras caiu forte. Vale, né? acho que também. A Vale até que ela, num primeiro momento, caiu, mas depois ficou estável. Tá. Até ela passou bem pela crise, vamos dizer assim, porque ela está com um projeto de governança, de caminhar para um novo mercado, onde tem acionistas que vão controlar a empresa de uma maneira mais profissionalizada, sem interferência do governo. Então, isso auxiliou para ela passar por um período de menos instabilidade agora. Estou te ouvindo, José, e já estou anotando algumas dicas, porque essa dica da Vale é importante, por exemplo. É importante. Porque quando a gente for pensar em empresas estatais, no meio dessa confusão toda, sempre já dá um pé atrás, mas parece que a Vale realmente a Vale, uma exceção. Ela está caminhando para esse processo de aumentar o nível de governança, porque ela tem o controle dos fundos de pensão do Banco do Brasil, da Petrobras, que o governo acaba tendo uma interferência. E o BNDES também é sócio dela. Sim. Mas a tendência agora estão selecionando um novo presidente para assumir a empresa, e esse presidente vai ser eleito pelo Conselho de Administração. A tendência é profissionalizar mais a gestão. No caso da Petrobras, como é ligada ao governo, ela já passou por um problema, está passando pela operação da Lava Jato, né? E ela também está passando por turbulência, mas já está melhor do que esteve, vamos dizer assim. Então, vendendo ativos, talvez no médio e longo prazo seja uma opção interessante de investimento, porque ela vai recuperar algumas perdas, né? Sim. E está recuperando a credibilidade da Mas empresa. aí é para quem tem esse tempo de médio e longo prazo para comprar na baixa agora e recuperar lá na frente. Né? Quem está procurando liquidez não é bom já não é bom procurar. Bom, deixa eu lembrar, infelizmente a gente teve um pequeno problema técnico no WhatsApp e muitas pessoas mandaram perguntas sobre a leishmaniose, a gente vai tentar atender de alguma forma. Peço desculpas então, mas vamos tentar de novo com o nosso WhatsApp, 995882374, agora sim parece que está funcionando. Se você tem perguntas a respeito da economia do Brasil no meio dessa crise, por favor, mande e o José vai tentar nos ajudar. Vamos falar do dólar aí. Parece que teve alguém que se deu bem. A gente está rindo para não chorar, mas tão logo saíram as primeiras denúncias, a cotação do dólar disparou. A moeda americana deve se manter em alta. De que forma isso tem impacto, por exemplo, na inflação e até mesmo com os movimentos externos. A gente teve o Trump agora indo para o Oriente Médio, sempre é um momento turbulento. Enfim, tudo isso pode influenciar na moeda americana. O que acontece? Quando tem um momento de incerteza muito grande, né, os investidores correm para diminuir o risco. Sim. Então, saem da bolsa, vendem as ações caem de preço, porque todo mundo está vendendo, mais vendedores do que compradores. Sim. Nesse caso, a lei da oferta e da demanda
funciona perfeitamente. Sim. Todo mundo corre para ativos mais seguros. O dólar, como é a moeda mais forte do mundo ainda, tem o euro, sim, mas como ele tem liquidez, é a moeda mais aceita mundialmente, ele tem uma economia forte por trás, que é dos Estados Unidos, todo mundo corre para comprar dólar. Subiu 8% lá, né, naquele primeiro dia, Sim. e ele já passou de 13,40, depois voltou, hoje está em torno de 13,30 a cotação dele, né? R$ 3,30 por dólar. O que acontece? O mercado já estava achando que o dólar estava bastante depreciado em relação ao real. Nós chegamos a 13,10, um pouquinho abaixo disso. Sim. Os analistas entendem que esse preço seria um piso, vamos dizer assim, né? Menos que isso não Menos que isso até poderia ir se tivesse, porque a gente está caminhando para um período de estabilidade. O governo estava encaminhando as reformas, não que estivesse ficando bom, mas assim, nós estávamos com menor crise, vamos dizer assim. Parava de cair. Estava parando de cair. Parece que estava chegando. Parece que a gente estava se estabilizando Sim. para caminhar para um processo de retomada da economia, de retomada do emprego, e as empresas começando a melhorar os resultados, o governo tentando aprovar reformas, e isso, num prazo no médio e longo prazo, estava caminhando para um cenário de estabilidade, pelo menos. Sim. Não que fosse melhorar muito, mas ia melhorar gradativamente. O que aconteceu? Essa bomba aí, né, das gravações, veio que o investidor se assusta, vende a bolsa, compra dólar e o dólar sobe. Claro. E o que acontece? Os analistas também entendem que o dólar acima de 13,40 ele pode começar a gerar inflação. Sim. Então o que acontece? O Banco Central interviu no mercado, vendendo dólares, né, para tentar controlar essa volatilidade muito alta. E agora, hoje até ele ficou estável, em torno de 13,28 por aí, se eu não me engano, não vi como fechou. Sim. Mas o que ocorre? Num período muito longo de instabilidade, pode acontecer do dólar se valorizar mais. Ou seja, seria bom que as coisas começassem a se encaminhar. Eu sei que não é a tendência, né? Mas seria interessante que pelo menos a gente pudesse ter uma definição sobre Michel Temer, se fica ou não, e como vai ocorrer essa transição, se vai ser uma eleição direta, indireta. Afinal de contas, ainda temos um tempo até 2018 e isso pode pressionar. Nesse tempo até a eleição de 2018, pode pressionar a moeda. A preocupação do mercado que eu noto é que as reformas que estavam se encaminhando no Congresso vão ficar paradas no mínimo por 2 meses. Então, quanto mais demorar esse processo de mudança, se a definição de ele sai ou não sai, né? Sim. Me parece que a melhor saída seria ele renunciar e a gente ter uma eleição indireta e ter um presidente até o ano que vem, né? Acho que isso é consenso. Todo mundo entende isso, né? Que seria o menos pior para o país, porque pelo menos tu teria um rumo. Porque o problema é a gente não sabe o que fazer, na verdade, né? Pois é. Ô José, por exemplo, a Viviane de Gravataí, ela disse, por gentileza, como vai se comportar o mercado de trabalho diante dessa sujeira? Os números não eram bons, o desemprego ainda estava muito alto e a Viviane está lembrando disso. E ela também, vale a pena o pequeno investidor comprar dólar agora? Eu acho que o pequeno investidor, vou começar pelo final, né? Tá. O pequeno investidor, o mais prudente seria aplicar em títulos de renda fixa de baixo risco. Por exemplo, CDB do banco, que é atrelado ao CDI, né? Que se a taxa de juros oscilar, tem uma tendência de queda no juro, mas pelo menos o investidor não vai ter perdas nem oscilações. Até a caderneta de poupança é mais prudente do que comprar dólar. Porque assim, ele pode comprar dólar, daqui a pouco o dólar pode se valorizar, mas o risco que ele vai tomar é muito acima da proporção que ele vai ter de retorno possível. Sim. Então não seria o mais adequado para o pequeno investidor é se prevenir do risco, proteger o patrimônio dele. Pelo que eu entendi, o pequeno investidor, nós pequenos mortais aqui, né, réis mortais, devemos ser prudentes nesse momento. Exatamente. Não é hora de fazer dívidas, não é hora de financiar coisas. Exatamente. Por mais, a taxa de juros, tu acredita, José, que ainda vai manter essa tendência até o final do ano de queda? O mercado já que estava precificando uma queda de 1,25 na próxima reunião do Copom já está imaginando que vai ser 1%. Então o Banco Central vai ser mais prudente. Por outro lado, essa queda na taxa, só para completar a segunda pergunta dela, essa queda mais lenta da taxa de juros e uma redução no consumo, e na expectativa principalmente, pode fazer com que as empresas contratem menos também. Então, o desemprego que está em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil, provavelmente ele não vai reduzir muito rapidamente.
Sim. Então, por isso, evitar dívidas, né? Claro. Evitar o consumo exagerado e ser prudente nessa hora. Os números também, eu vou passar para a próxima pergunta, está pipocando, muitas perguntas estão chegando, o Milton de Porto Alegre, mas depois a gente pode falar da inflação, saíram os números também. Ainda não tivemos uma alta da inflação, mas ainda está estabilizada, né? O Milton de Porto Alegre, a aplicação em fundos do governo, né? Como financiamento agrícola ou estudantil, sofreu algum impacto ou segue sendo seguro? Na verdade, os fundos do governo são os títulos da dívida do governo. Sim, exato. Os títulos da dívida do governo, esses ainda são seguros. Para o pequeno investidor também é uma opção, né? Tesouro direto, por exemplo, né? Porque o governo não se tem... mesmo que aumentou a relação dívida, a relação da dívida em relação ao PIB, por exemplo, do governo cresceu a dívida nos últimos anos, o déficit público é elevado, mas o governo não vai deixar de honrar a dívida dele, pelo menos num horizonte aí de 5, 6 anos. Né? Sim. Se continuar nessa trajetória de melhorar o cenário, o governo vai recuperar. Então, esses fundos do governo, esses títulos do governo, eles ainda são seguros e acessíveis para o pequeno investidor. Sim. Sobre Previdência, né? Enquanto se discute a reforma da Previdência, por exemplo, algumas pessoas começaram um movimento para a Previdência privada. Como é que a gente pode interpretar isso? Quem investe em Previdência privada, o tipo do tempo, dá para chamar assim de carência, para a gente não mexer naquele dinheiro? Bancos públicos, bancos privados, esse tempo para essa liquidez, para a gente movimentar, 10 anos está bom? É melhor buscar um período maior? O que tu aconselha? Eu acho assim, os fundos de previdência, a única coisa que o investidor tem que tomar cuidado é porque eles têm diferentes fundos. Sim. Um é sobre o aspecto do risco. Alguns fundos investem mais em ações, por exemplo, e outros mais em renda fixa. Então, se o investidor não quer sofrer com as oscilações do mercado, é mais adequado um investimento de renda fixa. Sim. Se ele tem um prazo longo, tipo 10, 20 anos, que é o que a gente espera para um fundo de previdência, ele pode até arriscar, comprar lá 30% em ações, tem os fundos que são mistos, né? 30% em ações e 70% em renda fixa, e ter uma rentabilidade melhor no longo prazo. Os bancos, os grandes bancos, eles são confiáveis. Sólidos. O importante é buscar um banco sólido, tanto público quanto privado, e outra coisa que tem que cuidar é a taxa de administração desses fundos de previdência. Sim. Porque, às vezes, alguns passam de 4% ao ano. Então, imagina o seguinte, tem uma taxa de juros de 11 hoje, mais ou menos 11,25, né? Pagas 4% de taxa de administração, tua rentabilidade já cai para 7%. Já não tem rentabilidade. Aí tu desconta a inflação, daqui a pouco tu está devendo para o banco. É um poupanção ali. É uma brincadeira, mas é isso, né? Não, é verdade. Então, tem que tomar cuidado com a taxa de administração e com o regime tributário também, né? Sim. Porque a tributação, na hora de resgatar, faz diferença também. Vai incidir lá no imposto. Tem que cuidar dessas três coisas, solidez da instituição, a tributação e a taxa de administração. Sim. E, bom, é bom você procurar para não morrer antes da hora, né? Porque vai dar um infarto no cara quando vê. E também, acho que quem vai procurar a previdência privada, não se descapitalizar completamente. Exatamente. Porque uma vez que está na previdência privada, esse dinheiro tem um tempo. Tem um se tempo. você resgatar ele antes da hora, vai perder. Com certeza. Se resgatar antes do prazo, o investidor paga um prêmio por isso. Sim. Então, ele vai resgatar menos do que ele teria. Por exemplo, alguns têm uma taxa de resgate, que é tipo 10, 20% do valor que investiu, ele sofre de, vamos dizer assim, de penalidade. Raspa, né? a poupança e fica sem nenhum recurso para Exatamente. O ideal é assim, é bom ter esses planos, porque é uma forma de acumular recursos para quando na aposentadoria ter uma aposentadoria mais estável, porque só a previdência pública não é suficiente, mas isso tem que ser uma coisa que não vá prejudicar também a vida da pessoa em outros aspectos. Tem que ser uma coisa que caminhe junto com os teus acúmulos de recursos. É ótimo as tuas dicas e uma brilhante aula que a gente teve de como o processo... Claro, tem muito mais para a gente esmiuçar, mas já deu para a gente ter uma ideia do panorama e o que fazer. Para fechar, uma dica final. Hoje, né, principalmente para o pequeno investidor, o que fazer? Vamos recapitular. Eu diria que o pequeno investidor, o mais adequado é isso, como eu disse, né? Evitar o risco, ir para a renda fixa, tem aplicações em CDBs, até a caderneta de poupança, tem títulos do governo, né, do Tesouro Direto, que o investidor pode aplicar R$30 lá e guardar o seu recurso de maneira mais conservadora. Eu diria que hoje o bom para o pequeno investidor é fugir do risco, evitar o consumo excessivo e o endividamento. Com isso, a gente consegue sofrer menos durante a crise, pelo menos. Sobreviver. Exatamente. José, gostaria de te ver outras vezes aqui. Tá? Com certeza. Fica aqui o convite para a gente falar de economia em tempos melhores, né? Eu espero que daqui a próxima vez já esteja uma situação bem melhor. Quem sabe você que é pequeno investidor pode se tornar um grande investidor. É isso que a gente quer.